Alô, Marvel! Aqui, ó. Marvel. De novo, cara? Sejam muito bem-vindos, eu sou Júlio Renan e esse é o Nerds Amadores. Hoje a gente vai falar da nova série da Marvel, Demolidor Renascido. Série que começa na Netflix, né, lá em 2015, eu acho, 14, 15. E aí ela encerra, mas a Marvel compra os direitos de novo, traz para o MCU e continua essa série que era muito amada pelos fãs. A série que tinha um alto nível incrível. E vamos ver se a Disney conseguiu manter isso aqui. Essa série já é cheia de confusão nos bastidores, porque ela foi gravada para ter 16 episódios, se eu não me engano. E quando ela já estava gravada, dizem que o Kevin Feige assistiu e achou uma bosta. E regravou tudo, trouxe roteirista novo, trouxe gente que era da Netflix que não estava na série, trouxe para cá. A ideia inicialmente era fazer uma série começar do zero, só que com os mesmos atores ali, alguns atores, e não ter nada a ver com a Netflix. Aí como ficou ruim, né, decidiram trazer realmente coisas da Netflix pra cá, e a gente já sabe que virou uma bagunça nos bastidores. E cara, essa bagunça ela é visivelmente palpável na série que saiu agora. Demolidor Renascido começa com... ela fala a história da continuação, acho que são 2 anos depois do término lá da Netflix. E, enfim, o Matt está ali com seus amigos, acontece uma morte que ele fica muito abalado e ele deixa de ser o Demolidor, ele não quer mais ser o Demolidor. Enquanto isso, Wilson Fisk foi aí galgando seu desejo de ser o prefeito de Nova York até que ele consegue. E aí a gente vai ter conflitos novamente entre o Matt Murdock, o Demolidor, e o Wilson Fisk. É isso aí. Lembrando que aqui não tem spoiler, tá? Então não posso dizer muito mais coisa do que isso. Mas vamos embora falar aqui das coisas boas e das coisas ruins dessa série. Como a série da Netflix era muito boa, assim, ela tem umas notas assim absurdas, sabe? E a expectativa era boa. Eu falei aqui no podcast falando das coisas que eram que estavam por vir, né, da expectativa para as coisas de 2025. Eu falei que eu achava que a série ia ser boa, mas eu não tava afim de ver, porque realmente eu não tô muito afim de ver coisas da Marvel que não seja andar para frente, que não seja Quarteto Fantástico, Vingadores, Thunderbolts. Eu acho que vai andar para frente, sabe? Eu não quero ver essas coisas que estão andando pro lado, que seria Demolidor, vem aí, que mais? Coração de Ferro, vem Wonder Man, enfim, vem umas coisas desse ano que eu não tô muito afim. Eu quero só que a Marvel ande pra frente e acabe essa história logo, quero ver o final. E, cara, eu tava certo, né? A expectativa era alta pela qualidade da Netflix e a série começa bem. Ela começa estabelecendo esse conflito novamente, né, que o Rei do Crime ele estava desaparecido, né, ficou um tempo desaparecido, porque ele apareceu lá no Hawkeye, apareceu na Echo, enfim, levou um tiro e tal, e aí fala que ele ficou um tempo desaparecido, volta e vira prefeito, e aí o Matt Murdock começa a ver que esse cara como prefeito é um absurdo, a cidade vai ter muitos problemas, então a gente fica nessa. Essa série também começa mostrar um pouco do conflito dele religioso, né, que é um personagem muito católico e não tinha muito isso na Netflix, mas volta um pouco disso, dele, sabe, tá ali orando e tá pensando nisso no começo da série, tá? Também vem com alguns episódios onde ele, como ele tá desistindo de ser o Demolidor, então vem ele atuando muito como um advogado. Então ele começa a perceber que ele consegue fazer coisas boas para a cidade como advogado e não precisa mais ser um vigilante. Só que algumas coisas não dão tão certo como ele imaginava, e aí vem esse conflito de, pô, será que eu tenho que voltar a ser vigilante ou não? Isso é um conflito legal ali no começo. E o contrário vai sendo também o mesmo conflito ali, né? São as duas faces da mesma moeda, com o Wilson Fisk sendo prefeito, que
também é bem colocado, ele é acostumado a fazer as coisas todas fora da lei, resolver as coisas com violência, com chantagem, enfim. E agora ele tem que ser todo pragmático, tem que ser burocrático, porque ele agora é o prefeito, ele precisa ter reuniões, ter conversas, convencer, levar o não aqui, ficar calado e entender que ele tem que convencer do outro lado. Então essa parte no começo estava muito legal. A série começa com cenas de ação muito boas, né, do nível da Netflix, então luta, violência, enfim, todas as cenas de ação eu particularmente achei muito legais, muito boas. E como eu falei, quando foca no advogado, tem um episódio que é um julgamento, que, tentando não dar spoilers, mas é um julgamento de um cara que está sendo acusado de matar um policial, que ele não foi, enfim, e o Matt Murdock, que é o advogado desse cara. Então esse episódio de julgamento é muito bom, traz muitos conflitos, traz muita reflexão boa, mas, cara, fica muito por aí, sabe? Fica muito por aí, porque a Marvel de novo começa uma série boa e ela vai caindo até que no final ela despenca. Porque tirando isso que eu falei, não tem mais nada na série que seja importante, que seja aprofundado, sabe? Tem muito personagem aqui que ele aparece para falar 2 frases, fazer o Matt Murdock andar um pouco na história e acabou. Ele tá no escritório novo, ele tem uma advogada que é parceira dele lá, que não faz nada, ela só tá aqui para fazer uma cena ou outra, falar uma frase ou outra que faz ele repensar alguma coisa, mas assim, eu não conheço nada dela, eu não sei se ela tem um namorado, se ela não tem, se ela mora sozinha, se ela tem conflitos, se ela é muito amiga do Matt Murdock ou não, se ele confia muito nela ou não, sabe? Não tem muita profundidade na relação. Ele tem um cara que ajuda ele, que eu acho que é o Cherry, o nome dele, posso estar errado, que é o cara que investiga coisas pra ele, e assim, cara, não mostra ele investigando nada. O Matt Murdock também não investiga nada. É tipo assim, aconteceu tal coisa. Aí chega esse Cherry e diz assim: eu investiguei e esse cara que fez isso foi fulano de tal e ele tá em tal lugar agora. E aí ele vai lá resolver. Fala assim, cara, sabe, nem pra mostrar o cara investigando. O próprio Matt ia investigar as coisas. Então é só pra o roteiro andar. E também não aprofunda nada. Ele tem um relacionamento com uma mulher, que ele é um cara bem pegador, né? A gente sabe, Demolidor. Então ele tem um relacionamento ali com uma mulher que também não tem uma profundidade. Você não sabe se ele gosta da mulher ou se ele não gosta. Não, sabe, não... É mal feito. Tem muita coisa que poderia ser bem feita aqui, mas é mal feito porque não tem desenvolvimento. A série joga assuntos diversos na série. No começo tem essa parada do julgamento que eu falei, que ela gera uma discussão muito grande e que ela some e a gente vai ver outra coisa. E ela gera uma reação dentro da série que vai para um lugar, mas não vai mais. E daqui a pouco a série surge outro vilão, que não é o Wilson Fisk, que do nada ele começa a aparecer e um episódio depois, ou no máximo 2 episódios depois, também some, acaba a situação e já vem outra. É muito difícil não dar spoiler, tá? Pra falar, mas enfim, por exemplo, um pequeno spoiler. O Wilson Fisk, ele cria um grupinho deles de militares para fazer as coisas para ele. E fica sempre falando que esse grupo de militares são horríveis, eles chantageiam pessoas, eles agridem pessoas, eles matam gente, e a gente não vê esses caras fazendo nada, é só falado, é só assim, meu Deus, isso é um absurdo. Mas o que é um absurdo? Não mostra, sabe? A gente não sabe, não tá vendo ele fazer nada. Porque a série foca apenas ali, Matt Murdock, Wilson Fisk. Tem pouco Demolidor na série, tá? Ele vestido de Demolidor tem pouco, que não chega a ser um problema desde que as coisas que eles tivessem colocados tivessem tido um desenvolvimento maior. Então, cara, mais uma vez a Marvel faz uma série com um herói que é importante, um herói que a gente gosta, um herói que tá todo mundo querendo ver. Uma série que começa bem, que tem ótimas ideias, de ótimos lugares pra gente olhar, que a gente fique esperançoso em alguns episódios,
mas ela não sabe fazer um final. O último episódio é uma bagunça que quer resolver tudo e traz todos os assuntos que eles não tinham falado de volta. E, enfim, sem sentido nenhum, aparece personagem que não tem sentido. Enfim, mais uma vez, a Disney, a Marvel, não sabendo fazer uma série e estragando aí mais uma experiência. E agora ele estragou uma série que era muito, muito, muito bem avaliada da Netflix. E ela tá aí manchando aí esse legado. Infelizmente, Marvel, foca em Vingadores. Esquece todo o resto. Por mim, a Marvel cancelava todas as séries. Todas. Vamos focar em Vingadores, cara. Vamos focar em Vingadores pra terminar isso, fazer um reboot, começar X-Men e aí a gente volta com essa coisa de série. Pelo amor de Deus. Minha nota para o Demolidor é 5,5, porque como eu disse, ela começa bem, eu tava engajado, a série, por mais que as coisas não tivessem profundidade, eu não tava achando a série ruim, sabe? Eu não tava achando ruim de assistir a série. Só que aí eu achei os 3, 4 últimos episódios, que são 9, né? Então até os 5 ali tava indo, mas do 6º, 7º começou uma parada meio sem sentido e coisas do nada aparecendo, que foi baixando aí a nota, e aí eu vou dar um 5,5 pra Demolidor, com uma dor no coração, mas também, cara, como eu disse, não quero mais saber de série da Marvel, quero só que eles foquem lá em Quarteto Fantástico, Vingadores, e vamos seguir essa porra dessa história pra frente, beleza? Agora me diz aí você o que achou, assistiu a série? Eu conheço muita gente que abandonou a série, tá? Então me diz aí se você assistiu, e clica no gostei, se inscreve no canal, me segue aí nas redes sociais. Fica ligado que a gente vai falar muita coisa aqui nesse canal de The Last of Us, que é uma série boa, que a gente vai estar comentando aqui também. Beleza? Tchau, tchau.